Já alguma vez preparou uma refeição, talvez um simples prato de massa com molho de tomate, e ao levantar o tacho do fogão, sentiu aquele esforço inesperado nos braços? Ou talvez ao tentar abrir um frasco que antes não lhe custava nada e agora parece uma batalha perdida? É uma sensação frustrante, quase uma traição do nosso próprio corpo. Sentimos que a força que sempre tivemos está a esvair-se lentamente, como areia entre os dedos. Começamos a evitar certas tarefas. Deixamos de pegar nos netos ao colo com a mesma confiança. Aquela independência que tanto prezamos começa a parecer frágil. E o que é que a maioria das pessoas nos diz? É da idade. Mas e se eu lhe dissesse que a resposta para recuperar parte dessa força pode estar precisamente naquele prato de massa? Não, o problema não é a massa. O problema é o que falta no molho. Neste vídeo, vamos descobrir como um ingrediente incrivelmente simples, que pode adicionar ao seu molho de tomate, pode ser o primeiro passo para reconstruir a sua força muscular. E não vamos ficar por aí. Vamos explorar outros hábitos fáceis e práticos que transformam o seu corpo numa máquina mais forte e resistente, dia após dia. Fique comigo até ao fim, porque a última dica é algo que a maioria das pessoas ignora completamente, mas que faz toda a diferença. Vamos então mergulhar neste segredo que se esconde à vista de todos, muitas vezes no nosso próprio frigorífico. O que é que adicionamos ao nosso molho de tomate, ou a tantas outras refeições, que pode fazer esta magia? Estou a falar de algo simples, cremoso e muito versátil: requeijão ou queijo ricota. Sim, leu bem. Aquele ingrediente que talvez use para uma entrada ou numa sanduíche pode ser a sua arma secreta na luta contra a perda de músculo, uma condição que os médicos chamam de sarcopenia e que afeta tantos de nós depois dos 60. Pode estar a pensar, mas como é que um simples queijo pode construir músculos? A explicação é mais simples do que parece. Os nossos músculos são como uma parede de tijolos. Para se manterem fortes, precisam constantemente de novos tijolos para reparar as partes gastas. Estes tijolos são as proteínas, ou mais especificamente, os aminoácidos que as compõem. Depois de uma certa idade, o nosso corpo torna-se menos eficiente a usar estes tijolos. É como ter um pedreiro que ficou um pouco mais lento e menos atento. Precisamos não só de lhe dar tijolos suficientes, mas também de lhe dar os tijolos da melhor qualidade e no momento certo para o despertar. O requeijão e a ricota são excepcionalmente ricos num tipo de proteína de alta qualidade chamada soro de leite, ou whey protein, como se ouve dizer por aí. E esta proteína tem uma superestrela entre os seus aminoácidos, a leucina. Pense na leucina como o capataz da obra. É ela que chega ao local de construção do músculo e apita, dizendo: "Vamos a trabalhar, hora de construir." Sem leucina suficiente, os outros aminoácidos, os outros tijolos, ficam à espera sem saber o que fazer. Ao adicionar 2 ou 3 colheres de sopa bem cheias de requeijão ou ricota ao seu molho de tomate enquanto ele apura, está a dar-lhe não só uma textura mais rica e cremosa, mas também uma dose poderosa deste capataz que vai ativar a construção muscular. O melhor de tudo é que o sabor é suave. O molho não vai saber a queijo. Vai apenas ficar mais aveludado, mais encorpado. A sua família nem vai notar a diferença no sabor, mas o seu corpo vai sentir, e muito, a diferença na nutrição. E não se limite ao molho da massa. Pense nisto como um enriquecedor universal. Está, pois, a fazer uma sopa de legumes? Quando a passar com a varinha mágica, junte umas colheres de requeijão. O seu puré de batata vai ficar divinal, muito mais cremoso e nutritivo. Vai fazer ovos mexidos? No final, já fora do lume, envolva uma colher de requeijão para uma cremosidade extra e um impulso de proteína. Lembro-me de uma senhora, a dona Emília, que me escreveu a contar a sua experiência. Ela adorava jardinagem, mas nos últimos anos sentia que já não tinha força nos braços e nas costas para carregar os sacos de terra ou para se baixar e levantar tantas vezes. Começou a sentir-se triste por estar a abandonar a sua paixão. Depois de ouvir esta dica,
começou a aplicá-la quase todos os dias. Punha requeijão na sopa ao jantar, no puré que acompanhava o peixe e até barrava uma camada generosa no pão ao lanche. Ao fim de um mês, ela contou-me que um dia, sem pensar, pegou num saco de terra que julgava ser demasiado pesado e levou-o para o outro lado do jardim sem dificuldade. Ela disse que foi como se uma parte da sua antiga força tivesse regressado silenciosamente. Não foi um milagre de um dia para o outro. Foi a consistência. Foi a soma de todas aquelas pequenas colheradas, dia após dia. É esta a beleza desta abordagem. Não requer que cozinhe refeições diferentes ou que compre ingredientes caros e difíceis de encontrar. Trata-se de melhorar o que já come, de tornar a sua comida de conforto em comida que constrói. Escolha versões com menos gordura e menos sal, se for uma preocupação para si. Já existem até opções sem lactose para quem tem essa sensibilidade. A questão não é transformar a sua vida de um dia para o outro, mas sim integrar pequenos hábitos poderosos na sua rotina. Este simples gesto de adicionar uma fonte de proteína de alta qualidade às suas refeições é o primeiro e talvez o mais impactante passo. E agora que entendemos como enriquecer a nossa comida, vamos pensar noutro aspecto igualmente crucial. Esta ideia de enriquecer as nossas refeições com proteína de alta qualidade, como o requeijão, leva-nos naturalmente a outro ponto fundamental: o ritmo e a distribuição. Imagine que está a construir aquela parede de tijolos que falamos. Não adiantaria de nada receber um caminhão gigante com todos os tijolos para o mês inteiro logo no primeiro dia de manhã. Os pedreiros ficariam sobrecarregados, não conseguiriam usar tudo, e a maior parte dos tijolos ficaria a ocupar espaço ou até se estragaria. É muito mais eficiente receber pequenas entregas de tijolos ao longo de todo o dia, mantendo um fluxo constante de material para que o trabalho nunca pare. Com os nossos músculos acontece exatamente o mesmo. Muitos de nós temos o hábito de concentrar a maior parte da nossa proteína numa única refeição, geralmente o jantar. Comemos uma salada leve ou uma sopa ao almoço e depois à noite comemos um grande bife ou um peixe grelhado. O problema é que o nosso corpo tem uma capacidade limitada de usar a proteína de uma só vez para construir músculo. Se lhe dermos uma dose enorme, ele vai usar o que consegue e o resto, infelizmente, pode ser convertido e armazenado como gordura ou simplesmente eliminado. O segredo é distribuir a entrega de tijolos ao longo do dia. O objetivo deve ser incluir uma boa fonte de proteína em cada refeição principal: pequeno almoço, almoço e jantar. O pequeno almoço é especialmente crítico. Depois de uma noite inteira de sono, os nossos músculos estão famintos por material de construção. Começar o dia com uma refeição rica em hidratos de carbono simples, como pão branco com doce, é como dar aos pedreiros apenas açúcar e café. Eles podem ter uma explosão de energia, mas não têm material para construir. Em vez disso, pense em começar o dia com 2 ovos mexidos. Os ovos são uma fonte de proteína fantástica e completa. Ou talvez uma taça de iogurte grego, que tem quase o dobro da proteína de um iogurte normal, com um punhado de nozes e umas frutas. Se gosta de papas de aveia, junte-lhe umas sementes de chia ou linhaça, ou até uma colher de pó de proteína, se for algo que use. Ao fazer isto, está a ligar a máquina de construção muscular logo pela manhã. Ao almoço, certifique-se de que o seu prato tem uma porção de peixe, frango, peru ou leguminosas como feijão ou lentilhas. E ao jantar, outra porção. Ao distribuir a proteína desta forma, mantém um fluxo constante de aminoácidos na sua corrente sanguínea, sempre disponíveis para quando seus músculos precisam de reparação e crescimento. Agora, um outro hábito que parece não ter nada a ver com músculos, mas que é absolutamente vital, é a hidratação. Beber água. Parece demasiado simples, não é? Mas os nossos músculos são compostos por cerca de 75% de água. Quando estamos desidratados, mesmo que ligeiramente, o desempenho muscular cai drasticamente. A água é essencial para transportar os nutrientes, incluindo aqueles preciosos aminoácidos, para as células musculares.
Também ajuda a eliminar os resíduos que se produzem durante a contração muscular. Pense na água como o sistema de logística da sua obra. Sem água suficiente, os caminhões que entregam os tijolos ficam presos no trânsito e o lixo acumula-se, tornando o trabalho mais lento e ineficiente. Não espere ter sede para beber água. A sede já é um sinal de que o seu corpo está a entrar em desidratação. Tenha uma garrafa de água sempre por perto. Crie o hábito de beber um copo de água logo ao acordar, um antes de cada refeição, e vá bebendo ao longo do dia. Se não gosta de água simples, aromatize-a com uma rodela de limão, umas folhas de hortelã ou um pau de canela. Chás sem açúcar também contam. E isto leva-nos ao parceiro indispensável da proteína: o movimento. A proteína fornece os tijolos, mas é o exercício que dá a ordem para construir. E não precisa de se inscrever num ginásio ou levantar pesos pesados. O tipo de movimento mais importante para construir músculo é o exercício de resistência. É qualquer movimento que obrigue os seus músculos a fazer força contra uma resistência. O seu próprio peso corporal é a ferramenta mais incrível que possui. O ato de se sentar e levantar de uma cadeira é um dos melhores exercícios que pode fazer. Tente fazer isto 5 a 10 vezes seguidas, sem usar as mãos para se apoiar. Sente-se devagar, controlando o movimento, e levante-se com a força das pernas e dos glúteos. Isto fortalece os maiores músculos do seu corpo, que são cruciais para o equilíbrio, para andar e para se manter independente. Outro exercício simples: encoste-se a uma parede e faça flexões de parede. Coloque as mãos na parede à altura dos ombros e um pouco mais afastadas que a largura dos ombros. Dê um passo para trás e depois dobre os cotovelos, aproximando o peito da parede, e empurre de volta. Isto fortalece os braços, o peito e os ombros. Quer mais resistência? Use o que tem em casa. 2 latas de feijão ou 2 garrafas de água podem servir de halteres. Sentado numa cadeira, com as costas direitas, levante-as à frente ou para os lados. O importante é sentir o músculo a trabalhar. O ditado "usa-o ou perde-o" nunca foi tão verdadeiro como para os nossos músculos depois dos 60. O exercício de resistência envia um sinal de emergência ao corpo, a dizer: preciso de mais força aqui. Usem aqueles tijolos que andamos a comer. E então, o corpo pega na proteína que distribuiu ao longo do dia e usa-a para responder a esse pedido. É a combinação perfeita. Agora vamos juntar todas as peças deste puzzle. Vimos como um simples gesto, como adicionar requeijão ou ricota às nossas refeições, pode transformá-las em poderosos construtores de músculo. Falamos sobre a importância de não dar ao corpo todos os tijolos de uma só vez, mas sim de os distribuir ao longo do dia, começando com um pequeno almoço rico em proteína. E compreendemos que nada disto funciona em pleno sem os 2 parceiros essenciais: a água, que é o sistema de transporte e limpeza do nosso corpo, e o movimento de resistência, que é o sinal que dá a ordem para começar a construção. Lembre-se, o objetivo não é tornar-se um atleta de alta competição. O objetivo é ter força para pegar nos seus netos, para carregar as compras do supermercado sem ajuda, para abrir aquele frasco teimoso e, acima de tudo, para viver a sua vida com independência e confiança. Cada pequena mudança que faz é um investimento na sua qualidade de vida futura. Da próxima vez que estiver na cozinha a preparar uma sopa ou um molho, lembre-se da Dona Emília e da sua paixão redescoberta pela jardinagem. Aquelas 2 colheres de requeijão podem parecer insignificantes, mas são um ato de carinho para com o seu corpo. Quando se sentar para ver televisão, lembre-se do exercício da cadeira. Levante-se e sente-se algumas vezes durante os anúncios. É um pequeno esforço que paga dividendos enormes em termos de força e equilíbrio. Não se sinta sobrecarregado. Não tem de fazer tudo isto de uma vez. Escolha uma coisa. Talvez esta semana o seu foco seja apenas adicionar o requeijão a uma refeição por dia. Na próxima semana, pode concentrar-se em beber mais um copo de água. E na seguinte, em fazer as flexões na parede. São estes pequenos passos consistentes que criam uma grande mudança ao longo do tempo. Quero que saiba que nunca é tarde demais para começar.
Os nossos músculos têm uma capacidade fantástica de responder ao estímulo, independentemente da nossa idade. O seu corpo quer ser forte, só precisa que lhe dê as ferramentas certas. Sinta-se orgulhoso de cada passo que dá na direção de uma vida mais forte e saudável. Você tem o poder de reescrever a história do seu envelhecimento, transformando-o numa jornada de vitalidade e força. E eu adoraria saber como é a sua jornada. Qual destes hábitos lhe parece mais fácil de começar? Ou talvez já tenha um truque secreto para manter os seus músculos fortes? Partilhe as suas ideias e experiências nos comentários abaixo. A sua história pode inspirar outra pessoa a dar o primeiro passo. E se achou este vídeo útil e encorajador, por favor, deixe um gosto. Isso ajuda-nos a chegar a mais pessoas que possam precisar de ouvir esta mensagem. E claro, subscreva o canal e ative as notificações para não perder os nossos próximos vídeos, onde continuaremos a explorar formas simples e práticas de viver a nossa melhor vida em qualquer idade. Lembre-se sempre, a força não está apenas nos músculos, está na decisão diária de cuidar de si. Cuide-se bem e viva cada dia com toda a energia e alegria que merece.